Quem são as bruxas da Umbanda? Existe bruxa na Umbanda? Bruxa existe? Bruxaria na Umbanda pode? Laroieju! Laroie, seu marabô! Saravá macumbeiros, macumbeiros e simpatizantes, você está no canal Filha do Marabô. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E pessoal, o assunto bruxaria na Umbanda é um assunto que dá muito, mas muito pano para manga, porque é um assunto muito complexo e rico. Só o assunto bruxaria já daria pauta aqui para pelo menos uns 10 vídeos de 12 minutos. Sim, é um assunto muito complexo, muito rico, tá? E para quem gosta, é muito interessante, porque a bruxaria ela faz parte da nossa história, da história da humanidade. E eu sou terminantemente contra a situação de se romantizar a bruxaria. Sim, porque é só chegar próximo do dia 31 de outubro, pronto, começa a palhaçada. Não é assim? E aí, tome-lhe a abóbora pra lá, e tome-lhe Halloween pra cá, enfim. Festividades e tradições à parte, nós precisamos entender que bruxaria é algo muito sério, né? Não só a origem dela, mas o que resultou, né? E não é algo para se romantizar, é algo para se levar a sério, porque trata-se invariavelmente da história de mulheres que, numa época muito remota da nossa história, em meados de 1500 aproximadamente, que foram vivas, tá? Porque simplesmente muitas delas não eram bruxas. Muitas delas simplesmente elas não queriam sair do seu vilarejo. Muitas moravam na zona rural e tiveram ali as suas vidas, as suas famílias, as suas casas, por supostos sacerdotes de Deus deles, né? E que elas teriam que abandonar toda e qualquer outra prática que não viesse de encontro àquilo que eles achavam que agradariam esse suposto Deus. E qualquer mulher que fosse contrária a essa vontade, aí sofreria as consequências, né? Da forma com que nós já sabemos. Então, pessoal, é uma história muito triste. É uma história que nós temos que lembrar da origem dela e do que realmente se trata com muito pesar, tá? E aí, eu não vou aqui nem falar das práticas que realmente as bruxas que existiram, porque alguém disse por aí, eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, a gente está por aí. Pessoal? Então, em se tratando de bruxas na Umbanda, como pode? Em tempos em que nós acessamos a rede social e nós vemos ali pessoas, tá, pessoal? Porque Pombagira, gente, não tá ali, tá? Creia nisso. Pombagira não tem nada a ver com aquilo, tá? Pombagira é pé no chão, é gargalhada, muitas se ajoelham quando chega em terra, outras não, outras só rodopiam, enfim. Pombagira continua sendo Pombagira, Exu continua sendo Exu, Caboclo continua dando seu brado e sendo caboclo, criança continua sendo criança, preto velho continua sendo preto velho. Quem mudou foi o homem. Quem vir falar na rede social, seja lá onde for, porque as entidades estão mudando por causa do homem. Entidade não muda. Quem muda é o homem. Se você vê chegar em terra, como eu ia dizendo, pessoa falando que tá lá
incorporado com pombogira. E aí tá lá com a sua bolsinha, ou chegando de carruagem, de salto, falando no celular. Não é pombogira, gente. Não tem nem rastro de pombogira ali. Pombogira não aceita isso e não vem em terra. É simples assim, tá, meus queridos? Porque é coisa do homem, tá? E é defeito de caráter, sim, tá? No glorioso candomblé chama-se isso de eque, né? Nós podemos chamar de mistificação, e eu falo que é gente, no mínimo, cara de pau mesmo. E corajoso, e corajosa. Porque para ter a coragem de fazer esse tipo de coisa e falar que em nome de pombogira, não conhece pombogira não, gente. Quem conhece pombogira de verdade não faz isso e coloca na conta de pombogira não. Quem faz esse tipo de coisa, espera, aguarde. Aguarde porque não tem jeito. Lei do retorno, lei universal, não falha, tá? É aqui e do outro lado. As consequências, lei do karma. É só aguardar para ver o resultado, tá? Mas eu só tô te falando, não cai nessa. Não entra nessa de achar porque a pombogira hoje usa bolsinha, porque os tempos não mudou, quem mudou é o homem. Pombogira continua sendo pombogira, tá? A entidade não muda. Voltando às nossas bruxas da Umbanda. Partindo do princípio que a Umbanda, ela é uma religião, hoje em dia com várias vertentes, isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim, não podemos negar. É porque tem pessoas que estão levando a Umbanda por um caminho que a gente olha e fala, pô, tá indo pra onde? Baseado em quê? Qual é o fundamento? Não tem entidade ali, será que não tá vendo? Que as entidades não tá chegando ali? Quem tá chegando ali é outras coisas, entidade não é. Mas enfim, partindo do princípio que Umbanda é uma religião que acolhe aqueles espíritos que passaram por tratamento espiritual e hoje podem vir como entidades para trabalhar, trabalha com almas, trabalha com gente. Sabia não? Sim, Umbanda trabalha com gente. É isso. Espíritos, almas. Por que então que os espíritos e as almas dessas mulheres que passaram por essa... Por que elas não viriam na Umbanda para trabalhar? Aí você me fala, ah, Andréia, mas tem Mulambo, que é uma bruxa. Sim, mas quando se fala de bruxa na Umbanda, a pessoa só lembra de Mulambo. Com todo respeito, Dona Maria Mulambo, Laroie. Eu gostaria muito de fazer um apelo nesse momento aos nossos queridos dirigentes das nossas casas santas que botasse um pouco de reparo na banda das bruxas. Sim. Porque da mesma forma que existem muitos e muitos Exus e Pombogiras antigos que já não se apresentam mais em terreiro, e não é porque evoluíram e não vêm mais em terra, é simplesmente porque não tem preparo. É só Tranca-Rua, Marabô, Caveira, Padilha, Mulambo, Sete Saia, Zé Pilintra. Fora isso, um ou outro diferente. Não se tem paciência para esperar o espírito chegar em terra e trazer a sua história, a sua própria história, o seu nome.
Vocês não fazem ideia da quantidade de espíritos, de bruxas mesmo, de mulheres que passaram por essa situação e que querem e precisam e necessitam vir trabalhar na Umbanda para resolver os seus karmas, para concluir o seu processo de evolução. São milhares, são muitas. É claro que vão se agrupando em algumas falanges. Muitas se agrupam na falange de Mulambo, de Dona Maria Mulambo. Muitas se agrupam na falange de Dona Rosa Caveira. Dona Rosa Caveira agrupa uma falange de bruxas maravilhosas. Muitas ainda mais se agrupam nas falanges das Figueiras também. Sim. E como tem sacerdotisa na falange das Figueiras. Porém, entretanto, contudo, todavia, outras querem chegar e dizer, olha, eu sou mas não existe o preparo, a paciência para poder chegar naquele médium e dizer, olha, calma, teu guia vai dizer o nome, né? A incentivar o médium a também buscar conhecimento, estudar, passar o conhecimento através da oralidade, porque sim, tem conhecimentos que o médium vai adquirir através dos livros, mas outros é só através da oralidade, na vivência ali do terreiro, se ele estiver no terreiro sério. Hoje em dia tem isso também. Porém, não percamos a esperança, porque alguma hora alguma coisa vai acontecer e já está acontecendo. Muitos e muitos espíritos de mulheres que fizeram desencarne nessa situação estão aí se apresentando. Precisam vir trabalhar para concluir o seu processo de evolução e para nos ajudar também. Muitas foram sacerdotisas maravilhosas. Outras eram simplesmente donas de casa que faziam ali as suas macerações, as suas garrafadas, né? Faziam muitos partos e ajudavam as mulheres ali nos processos de cicatrização, ajudavam a sua comunidade com as questões alérgicas, né? Coceira, cobreiro. Porque naquela época não existia médico. Era só a realeza que tinha acesso a algum tipo de tratamento mais específico. Então o povo, principalmente as pessoas da zona rural, se virava e muito bem com as ervas, até a chegada da Inquisição. Pessoal, essa é a primeira parte deste vídeo falando sobre bruxas da parte. Eu espero que você tenha gostado desse tema. Deixa aí nos comentários alguma dúvida que possa ter ficado. Um forte abraço, meu Motumbá, muito axé para todos nós.